depois. Jesus não fala que aquela geração aconteceria tudo isso? Geração é o quê? 40 anos. Então, quando Jesus diz que aquela geração aconteceria tudo isso, 40 anos depois, ele está falando dos Flavianos. Olha o Vespasiano de novo aqui. O imperador romano. Além disso, o nosso Salvador acrescenta as suas predições, determinando o tempo. Por quanto tempo? Olha o que ele diz agora. Jerusalém deveria ser pisoteada pelos gentios. Quem são os gentios, Francis do cacete? Os Flavianos. Pois ele disse, até que os tempos dos gentios se cumpram, insinuando com isso o fim do mundo. Vou continuar aqui. Então, gentios são romanos flavianos. E, novamente, assuntos de Estado. Lucas 21 diz assim, e quando virdes Jerusalém cercada de exército, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela, porque esses dias são de vingança, para que tudo que está escrito seja cumprido. Assuntos de Estado. Por quê, Francis? Porque é Jerusalém 70, meu filho. Olha o que Eusébio vai dizer aqui agora para você aqui, ó. Quando virdes Jerusalém cercada por um exército. Pô, peraí, Francis, isso aí você acabou de ler isso aí. Sim, Eusébio está falando aqui, ó, Teofonia, livro 4. Quando virdes Jerusalém cercada por um exército, sabei que sua desolação está próxima. Então, aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, e aqueles que estão dentro dela, Jerusalém, desistam e deixe, não entrem nele ou nela, os que estão nos seus termos, porque estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo que está escrito. Eusébio continua aqui. Você não deve supor que a desolação da cidade mencionada nessas palavras seria tal que ninguém mais residisse nela, pois ele diz que depois disso a cidade será habitada, não pelos judeus, mas pelos romanos, gentios romanos. Toda vez que vocês virem gentios romanos, ao falarem assim, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, era-lhe, portanto, sabido que seria habitada pelos gentios romanos. Mas ele chamou isso de desolação, ou seja, porque não deveria mais ser habitada por seus próprios filhos, nem o serviço da lei que ele estabeleceu dentro dela. Eusébio Cesareia, livro 4, Teofonia, capítulo 5, assuntos de Estado, meu filho. Ele fala, Jerusalém será cercada por exército. Quem é que cercou Jerusalém? Os romanos. E quem são os romanos? Os flavianos. Então veja que tudo liga 70, Joséfo e os flavianos. Teoria flaviana. E, novamente, assuntos de Estado. O mais temido da lista negra. Vamos lá. Paulo Orósio, História contra os Pagãos, livro 7. Após a captura e derrubada de Jerusalém, como os profetas haviam predito, e após a destruição total da nação judaica, ou seja, todos os judeus foram tirados de Jerusalém, e os romanos, flavianos, entram lá e vivem lá, até o século V. Tito, olha o que ele diz agora, Tito, que havia sido nomeado por decreto de Deus para vingar o sangue do Senhor de JC, celebrou com seu pai Vespasiano sua vitória por um triunfo e fechou o templo de Janus. Ou seja, o que é o templo de Janus? Quem sabe o que significa esse fechar o templo de Janus? Dizendo, olha, a profecia de Jesus. Os flavianos estão vingando. O que os flavianos têm a ver com o sangue de Jesus estão vingando? Vocês prestaram atenção nisso? Você tem que se perguntar, mas o que esses pais da igreja estão aí fazendo referência que os flavianos vingaram o sangue? Onde que está os flavianos? Porque até outro dia eu ia falar, onde está aí escrito aí os flavianos aí nos evangelhos? Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Então, olha só, não sou eu, Francis Careca, aqui que está trazendo isso. Então, o templo de Janus é o templo da guerra e paz. Então, quando eles fecham, os romanos fechavam o templo, é porque tinha paz. As portas abertas do templo de Janus era referente à guerra. E isso aconteceu com Augusto. Augusto fechou. E depois os flavianos vieram também e fecharam esse templo aí para trazer paz. E aí depois, lá para frente, começou novamente as guerras. Mas Augusto trouxe paz ao mundo
e os flavianos trouxeram paz. Jesus não trouxe paz para o mundo, trouxe a espadinha. Continua Paulo Rose aqui, ó. Nosso Senhor JC também tinha esses fatos em mente nos evangelhos, pois quando o mundo inteiro naqueles dias desfrutava de grande quietude, veja que na época do ano 30, estava tudo calmo ali, e todas as nações estavam unidas sobre o abrigo da paz. Ele foi questionado por seus discípulos sobre o fim dos tempos vindouros. Olha novamente aqui, ó. Fim dos tempos. Quando é o fim dos tempos, Francis? Já mostrei para vocês. Ele respondeu em parte como segue. E ele vai citar Mateus 24, 6, 9. Eu vereis falar de guerra, papapá. Tá? Não vou ler tudo isso aqui porque é o 24, 6, 9. Paulo Rose vai terminar aqui. Assim ele ensinou em sua previsão divina e não apenas fortaleceu os fiéis em sua advertência, mas também confundiu os descrentes com sua predição. Então, novamente, fim dos tempos, sempre quando você vê fim dos tempos nos evangelhos, quando Jesus fala, é a guerra de 70, é a destruição de Jerusalém, judeus são mortos, expulsos, e quem é os cristãos que vão viver em Jerusalém, na nova Jerusalém? Os romanos. Tá? Novamente, assuntos de Estado. Mateus 24, assuntos de Estado. Aí eu pergunto para vocês, religião é assunto de Estado? Será? Flávio Joséfo, em vida, diz assim: alguns legisladores permitiram que seus governos estivessem sob monarquias, outros colocaram sobre oligarquias e outros sob uma forma republicana. Mas o nosso legislador, ou seja, Moisés, não considerava nenhuma dessas formas, mas ordenou que nosso governo fosse o que, por uma expressão tensa, pode ser chamado de teocracia, atribuindo a autoridade e o poder de Deus e persuadindo todas as pessoas a considerá-lo como autor de todas as coisas boas que foram desfrutadas em comum por toda a humanidade, por cada uma particular. Então, religião é assunto de Estado, é teocracia. Tito Livio, História Romana, vai dizer o seguinte: o Senado decretou que no futuro não deveria haver ritos bacanais em Roma ou na Itália. Se alguém considerasse que esta forma de culto era uma obrigação necessária e que não podia dispensar dela sem incorrer na culpa da irreligião, deveria fazer uma declaração perante o pretor da cidade. O pretor consultaria o Senado. Se o Senado desse permissão, não menos de 100 senadores presentes, ele poderia observar esses ritos, desde que não mais de 5 pessoas participassem do serviço, que não tivessem fundo comum e que não houvesse sacerdote ou regente da cerimônia, ou seja, assuntos de Estado. Religião em Roma era assunto de Estado. O Senado estava junto. Não se criava religião sem Estado. Conclusão: a palavra pragmato em Lucas foi usada para assuntos de Estado. Os evangelhos são sobre a guerra judaica de 70 e sobre os flavianos. É isso que pensamos, são as conclusões que chegamos, com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo. Game over.